Seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um programa Visão Legislativa. Neste programa vamos falar sobre administração de câmaras. A Câmara Municipal tem o seu orçamento e também tem os seus problemas, suas dificuldades e os seus desafios. Vamos falar da integração das câmaras da região. E para isso estamos com o nosso convidado de hoje, que é o presidente da Câmara de Santos, presidente Adilson Júnior, também o nosso cadeira cativa, presidente Rodrigo Alemão. Senhores, ambos à frente de duas câmaras muito importantes, né? E vamos falar aí do que é administrar uma câmara, percentual do orçamento, que muitas pessoas não têm ideia da dificuldade que é e da responsabilidade que é estar à frente do Legislativo. Sejam bem-vindos. Bom, perfeito. Agradecer, Márcio, mais essa disponibilidade aqui, está fazendo esse trabalho ótimo aqui, demonstrando o poder legislativo à sociedade cubatense. Agradecer ao nosso presidente aqui da Câmara de Santos, Adilson Júnior. Eu sei que a agenda de presidente é bem complicada, eu não agradeço muito por estar vindo se disponibilizar aqui na Câmara de Cubatão, mas estamos discutindo os assuntos, não só de Cubatão, mas de toda a região metropolitana. Obrigado, Márcio, Rodrigo, você que nos assiste. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com você, presidente, uma honra. Desde já parabenizá-lo aí não só pela eleição, né, já que é a primeira vez que a gente está num evento ou numa questão pública juntos, né, e principalmente pela condução aqui. Mas não é dificuldade alguma, eu costumo dizer para os amigos, e tem alguns amigos aqui em Cubatão, que é um privilégio, né, eu vir a Cubatão porque meu pai trabalhou 28 anos aqui em Cubatão, se aposentou aqui na Copebras, né, então a gente tem todo o carinho pela cidade porque foi daqui que tirou o sustento da família. Né? Então, é uma honra poder estar com vocês. A honra é nossa. Vamos começar a falar de presidência, vamos falar de eleição. Ambos têm a singularidade de serem votados unanimemente. Né? Isso aumenta a responsabilidade? Bom, eu penso que sim, né? Eu acho que votação unânime demonstra que realmente teve um consenso entre os nobres pares, né? A fim de estar hoje à frente à presidência da Câmara, o que não foi diferente também em Santos. Eu acho que isso demonstra também a vontade da população, porque somos vereadores jovens, né? Acho que a tendência na política são jovens entrar e ficar à frente dos poderes, e eu acho que tudo isso contribuiu, tá? E hoje estamos fazendo um trabalho sempre de forma de consenso, de conversa, colocando todos os pontos pela decisão do órgão colegiado. Aqui na Câmara de Cubatão a gente nunca toma uma posição unilateral, tá? E eu acho que toda a experiência no qual também estive à frente aqui da Câmara como assessor durante 12 anos, né? E o vereador também, Adilson, terceiro mandato como vereador, contribui muito para estar à frente da presidência da Câmara. Sem dúvida, é uma grande responsabilidade, porém é um grande desafio também. Bastante, né? Lá nós vivemos uma realidade de 21 parlamentares, não é? Para mim uma surpresa mais do que agradável, até porque, o Rodrigo sabe, geralmente na composição da presidência da Câmara se dá pelo maior partido que a integra, não é? E eu sou do PTB e só elegeu do PTB eu, né? E numa composição junto com o PSD, mas penso que por conta da trajetória, eu estou no meu terceiro mandato, não é? E em especial porque a Câmara ela se renovou também, é claro, né? Tivemos vários vereadores novos, mas alguns que porventura já estiveram conosco nas últimas legislaturas e isso se consolidou. Mas é uma responsabilidade grande, porque costumo dizer que você tem que administrar a Câmara do ponto de vista financeiro, orçamentário, não é? Que é uma tarefa também que exige muito do presidente, considerando o momento que a gente vive econômico, ou seja, que depende da Câmara aí também esforços para que a gente tenha um orçamento profícuo, mas ao mesmo tempo, né, com muita austeridade e respeito ao dinheiro público, e equalizar a questão política, né, porque da mesma forma lá, como aqui nas câmaras, há uma pluralidade de ideologias, né, pluralidade de pensamentos, então isso você acaba sendo ali que o maestro nesse sentido de equalizar e deixar uma harmonia efetiva, né? Então é um desafio também bastante prazeroso, né? Mas árduo. Tem que conciliar ser vereador e estar presidente. Exato. A equipe é algo que tem que se escolher muito bem também, porque para ver se divide essa gama de trabalhos, né? Tem-se os diretores, o chefe de gabinete, tem uma aproximação maior
com o diretor-secretário, no nosso caso a diretora-secretária. Quer dizer, há uma necessidade de uma composição de gabinete para com a estrutura e para se dar andamento aos trabalhos. Não há dúvida, eu acho que, em especial por conta, né, das cobranças que se tem e aliado, né, o andamento da casa, por se tratar de um órgão que é o dinheiro público também, ou seja, as exigências elas são cada vez maiores e o pente fino também. Eu acho que assim deve ser, está correto isso. Mas você tem que realmente estar em sintonia com aqueles que fazem parte ali do teu staff, né? Desde em Santos, por exemplo, é o chefe de gabinete, diretor jurídico, diretor financeiro, diretor administrativo e toda, né, nós somos em pouco mais de 140 funcionários concursados, né, de acesso e também os livre provimentos que compõem a administração da casa. Mas costumo dizer que a vida está na mão, às vezes, dessas pessoas, porque administram efetivamente com você, não é? E a gente tem instâncias, Ministério Público, Tribunal de Contas, entre outras, que não só te fiscalizam, mas que depois, e presidência de Câmara tem uma característica diferente, por exemplo, do Poder Executivo, que o Poder Executivo, uma vez é avaliado pelo Tribunal de Contas e remetido às câmaras para uma avaliação, aprovação ou reprovação. O presidente de Câmara não tem isso. Julgado. Ele é só julgado diretamente pelo Tribunal de Contas e nenhuma outra instância de avaliação ou de ponderação. Então, isso exige muita responsabilidade não só do gestor, mas principalmente de toda a sua equipe. Muita atenção. Perfeito. É questão de conciliar o trabalho do vereador com o presidente de Câmara. Né? E sem dúvida alguma, sem a estrutura de funcionários, você não consegue dar continuidade no serviço, você não consegue ter um serviço eficiente para a população e, sem dúvida alguma, somos absolutamente atrelados à eficiência desse servidor para fazer o nosso trabalho de vereador e de presidente de Câmara. E tendo essa estrutura, nós conseguimos fazer apresentar trabalhos para a população, seja como vereador, seja como administrador presidente de Câmara. Tá? E igual o presidente falou, nós aqui somos julgados pelo Tribunal de Contas, então nós temos que seguir na risca os princípios da administração pública. No caso do prefeito, ele é feito um parecer, ou favorável ou contrário, e a Câmara depois até politicamente se mantém ou não. O presidente de Câmara não pode errar. Se errar, o Tribunal de Contas vem, julga e até acaba com a possibilidade de ser um candidato futuro à reeleição de vereador. Estando presidente, a presidência toma mais tempo do vereador? Sem dúvida alguma. Né? Não tem a dúvida disso. É certo. Nós temos toda a questão administrativa da Câmara que são responsáveis e também tem a questão do vereador, do político que precisa estar na rua, ter o contato com a população e conciliar os dois não é fácil, mas dá para conciliar. Com a estrutura de funcionários lhe ajudando, sem dúvida alguma é possível. O dia de 24 horas é suficiente ou se te estender, será? Às vezes não, né? Porque como o presidente disse, na verdade você tem que a questão administrativa, né? Tomar as decisões e penso, né, que o Rodrigo está fazendo a mesma coisa aqui em Cubatão, ou seja, você implementa o teu modelo de gestão, então isso requer um tempo, né, de implantação, de colher resultados. Você acaba tendo que também estar com os demais vereadores, ou seja, dar uma atenção a cada um dos vereadores e, aliado a isso, cuidar do seu mandato, né? Efetivamente contribuir com a cidade para aquilo que você realmente foi eleito pela população, de representá-la, de fazer os seus projetos, de estar presente na cidade como um todo, ou seja, então demanda de bastante tempo para todas essas atividades. A visão quanto ao legislativo, antes de presidente e estando presidente, muda muito a forma de ver o legislativo quando se está presidente? Olha, não falaria que a forma de ver, né? Porque como o Rodrigo da mesma forma teve uma experiência no legislativo e eu, enquanto lá com os mandatos, você acaba entendendo um pouco até a vida do presidente que foi o seu presidente um dia. Mas leva você realmente a ter não só uma outra percepção, né, da questão gestora mesmo, ou seja, da execução, do que só do parlamento. Penso que quando você está presidente, você consegue congregar esses duas possibilidades. A primeira, do parlamento, de vereador, que é um caso, e a outra de você estar vereador, estar no parlamento, fomentar isso, né, através das suas atribuições enquanto vereador, e também de ser um gestor, e também de ser um executivo. Então, aí é que é o desafio, mas penso que
não só desafiador, mas algo bastante salutar. Eu começo a entender muito o que meu pai passou quando era presidente de Câmara, né? A gente sabe que são atribuições que vão um pouco além de só da vereança, né? Porque somos administradores, gestores também. E sabemos que é dinheiro público, o destinatário de todo o serviço público é a população. Então, gerindo da melhor forma possível, se retorna em um bom serviço para a população. Tá? E sabemos também que, ao final do ano, tudo aquilo que conseguimos economizar, fazer uma boa gestão aqui na Câmara do nosso 12º, é devolvido pela Prefeitura, né, para o Poder Executivo. E a partir dali, pode se aplicar onde mais tem a necessidade. Então, a responsabilidade é muito grande hoje de ser um presidente de Câmara. Não há dúvida. A gente, se me permitir, Rodrigo, exatamente isso que você está falando, tem feito desde janeiro com toda a equipe e já colhendo resultados, né? A Câmara de Santos vive com um orçamento de 98 milhões de reais, boa parte disso, claro, para a folha de pagamento, mas a gente tem feito algumas ações que propiciou exatamente isso que o presidente Rodrigo falou, que é a economicidade baseada na austeridade com a questão do dinheiro público. Então, por exemplo, nós, pela primeira vez na história de Santos, já antecipamos parte desta devolução, que foi da ordem de 7 milhões de reais, né, e que perfaz uma possível devolução da ordem de 23 milhões de reais, que é o que a gente planeja devolver para a cidade, né, já que o Poder Legislativo não pode fazer, por isso a devolução. Mas eu costumo dizer que esse é um orçamento da Câmara. A devolução, ele é uma exceção, não é a regra, né? Você, quando devolve, considerando que você tem uns 5% do orçamento do município que perfaz o 12º para tanto o orçamento da Câmara, quando você devolve é que o gestor à frente, a sua mesa diretora e os vereadores entenderam uma situação e de fato economizaram, porque se você tem um orçamento, você planeja sobre o seu orçamento. E ao longo desses anos a gente elencou inúmeras ações, aí que de repente ao longo do programa a gente pode falar mais pontualmente quais foram essas gestões, mas que conseguiremos fazer uma devolução em dezembro de um valor significativo. A parcela disso já devolvemos, como eu disse, 7 milhões. Nos próximos meses devemos devolver mais uma parcela que no final do ano resulta aí nesse número. Nós estamos no Visão Legislativa. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta no segundo bloco do Visão Legislativa, recebendo o presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior, e o nosso cadeira cativa, presidente Rodrigo Alemão. Senhores, dificuldades do 10º. A Câmara de Santos conseguiu fazer uma devolução de 7 milhões já no decorrer desse ano. Cubatão também já fez a devolução, inclusive, para o pagamento do 13º da Cursan. As dificuldades. Existe esse 12º, Santos com 5%, Cubatão com 6%. Essa diferença se deve à questão constitucional? Como é que São funciona? questões de parâmetros constitucionais, né, em que Cubatão 6%, que nós temos um orçamento bem menor do que o de Santos. O orçamento da Câmara de Cubatão chega a casa de 48 milhões de reais ao final do ano, né? E nós fizemos 2 devoluções já esse ano, tá? Uma de 255 mil reais em maio, também como sugestão para ser utilizada para os trabalhadores da Cursan, e recentemente uma devolução de 900 mil reais, no qual viabilizou o pagamento do 13º desses trabalhadores da Cursan que tanto fizeram para a nossa cidade. Tá? Eu acho que é isso, é a questão da economicidade, de você enxugar a máquina, de você trazer a atual realidade do nosso país. E é esse caminho que a Câmara de Cubatão vem seguindo também. Santos também, nós estamos acompanhando, que também tem seguido esse caminho, e a população que ganha no final, né? Igual falamos no bloco anterior. Sem dúvida. Eu acho que, como o presidente falou, na verdade, assim, penso que essa diferença da porcentagem é por conta do número de habitantes, né, das cidades, e a gente, nossa realidade é de 5% do orçamento, o que dá um orçamento total esse ano de aproximadamente 98 milhões de reais. Como todas as cidades, também caímos de orçamento. A Câmara, como a Prefeitura, como o Poder Executivo, teve uma redução do seu orçamento. A gente já até esse mês, já tivemos uma redução aproximadamente de 2 milhões de reais do previsto e do realizado, né? Mas mesmo assim conseguimos implantar algumas ações que, mesmo assim, a gente devolverá mais do que o planejado. Ou seja, ações por exemplo, nós tínhamos um arquivo, Rodrigo, fora da Câmara, que pagávamos um aluguel, porque a Câmara ela é nova, ela é um prédio que estamos há 6 anos, um prédio próprio, mas ela também ficou com o seu espaço físico estrangulado. Então,
desde então, da mudança, teve que alugar um lugar para fazer o seu arquivo. Nós otimizamos lá um canteiro, o que era o antigo canteiro de obras, fizemos uma pequena intervenção de construção e trouxemos para dentro do prédio da Câmara o arquivo, que deu uma redução aí de quase R$200 mil, ou mais de R$200 mil anuais, considerando que o valor mensal era R$17 mil. Nós também fizemos uma renegociação em todos os contratos que teriam a sua alteração, então toda a alteração contratual de qualquer contrato que se faz, você tem uma alteração, em média 5, 6% de aumento cada contrato, todos eles não sofreram essa alteração que nos deu... Congelou os aumentos. Congelamos os aumentos. E outros que a gente tinha a possibilidade de renovar e que não foi possível, a gente arriscou e fez uma nova licitação, como é o caso de um dos contratos lá, que pagávamos R$210 mil, fizemos uma nova licitação e conseguimos chegar a R$170 mil no mesmo contrato, com a mesma formatação, com o mesmo número de funcionários. A Câmara teria uma possibilidade de um novo prédio, considerando, como disse, está estrangulado a sua parte física. Já fizemos, a outra mesa já fez os seus estudos, o seu projeto técnico e iria construir, ou tem uma necessidade de construção de um novo prédio, orçado em aproximadamente R$8 milhões. Decidimos não fazer nesse momento, ou seja, enfrentando aí o momento econômico difícil que o país e nossa cidade também vive, resolvemos não fazer. E tantas outras ações que resultaram, já nos primeiros 100 dias que lá estivemos, apresentamos já um resultado daquilo que já estava planejado de orçamento, numa redução de quase de 2 milhões. Ou seja, então isso, de uma forma vegetativa, chegará no final do ano, ou seja, com uma devolução mais do que o esperado. Então a gente costuma dizer que esse conjunto de ações que foi feito por mim, pela mesa diretora e pela nossa equipe em especial, que é esse modelo de gestão que a gente está adotando desde então, resultará aí numa volta para a cidade, como foi essa que a gente fez, ou seja, de dinheiro que pode aplicar na educação, na saúde, e em tantas outras áreas que também sofrem por conta da redução de repasses e orçamento. Essa otimização, essa preocupação com o orçamento, isso passa pela informatização, passa pela redução do décimo ou não? Esses dois parâmetros, informatizar, redução, reduzir, dar mais dinamismo, essa otimização do orçamento das câmaras. Eu acho que a informatização nem tanto, porque, por exemplo, quando você tem uma redução baseada na informatização, isso resulta em diminuição de homem, de frente de trabalho, de RH, ou seja, a modernidade ela está aliada a você tirar de repente ou substituir ou otimizar. Isso não foi feito, na verdade, assim. A gente tem chamado também, recentemente chamamos pessoas do concurso público que ainda não havia chamado. É claro que com a possível reforma da Previdência acelerou pedidos de aposentadoria. Nós tivemos aí, só nesse ano, 15 pessoas já aposentadas na Câmara, num número de aproximadamente 140 funcionários públicos da Câmara. Mas, pelo contrário, nós informatizamos a Câmara. Porque também, quando eu disse que a gente fez essa gestão, não foi que apertamos o cinto em tudo. Pelo contrário, nós tínhamos uma dificuldade, nós tínhamos computadores lá em toda a Câmara com no mínimo de 8 anos. Nós agora vamos entregar computadores novos para cada gabinete de vereador, ou seja, estamos fazendo, acabou agora também uma licitação do outsourcing, ou seja, os vereadores tinham impressoras nos seus gabinetes ainda preto e branco, nós vamos entregar aí impressoras coloridas, com scanner e o que vale, estamos entregando tablets e notebooks também para os vereadores poderem otimizar os seus trabalhos, em especial agora aliado, por exemplo, a redes sociais, através dos tablets com um contrato de dados para poder registrar e fazer a transparência que as pessoas merecem, exigem, ou seja, do seu trabalho parlamentar, e também um pilar de comunicação. A gente está melhorando, como nós estamos aqui na TV Câmara, também a nossa retaguarda, por exemplo, isso que estamos fazendo aqui, nós não temos em Santos, nós só transmitimos as sessões ordinárias, as audiências públicas e as sessões solenes, porque o staff da Câmara é um staff antigo, para você ter uma ideia, Rodrigo, você que conhece,
o equipamento da câmera, as câmeras, essa aqui, você em casa tem a possibilidade de nos registrar e está vendo uma boa qualidade de imagem, porque é uma tecnologia recente, né? As nossas foram compradas pelo pai do atual prefeito, que foi então Paulo Barbosa. Paulo Gomes Barbosa. Paulo Gomes Barbosa. Então as câmeras, a gente costuma dizer que sair da câmera vai para o museu de imagem e som, porque é onde só que ela tem que estar, mas continua ainda funcionando. Eu acho que são as únicas no Brasil que com aquela tecnologia que estão em atividade. E atividade. Perfeito. A questão aqui na Câmara também, implantamos desde o início do mandato, nós estamos implantando o processo legislativo digital. Até o final do ano nós acabaremos qualquer papel, documento por papel, terá tudo através da forma digital, porque sabemos que o Poder Judiciário seguiu esse caminho a nível nacional e acabou com folha, papel, né? E eu acho que o Poder Legislativo tem que seguir esse mesmo caminho, porque essa questão de dar transparência, maior acesso para a população, da população saber quais são as atribuições do Poder Legislativo, e através, sem dúvida, da internet, né, é a maior ferramenta de, hoje, acesso a tudo isso, e as redes sociais, né? Eu acho que é o grande ponto de estar incluindo o Poder Legislativo também nas redes sociais, e nós na Câmara também estamos, desde o início do mandato, seguindo esse caminho, tá? E a consequência disso é a redução de despesas, de gasto. Exato. Essa ideia depois você me passa que eu vou copiar. Com certeza, tem praticamente um modelo pronto, Opa! Feito por funcionários dessa casa, sem qualquer despesa na contratação de empresas, algo nesse sentido. Esse eu vou copiar. Quando nós falamos do duodécimo, se fala em redução do duodécimo, é o caminho reduzir o duodécimo ou não? Na verdade, essa ação de devolver o dinheiro acaba resolvendo essa questão da redução. Duodécimo é uma questão legal, tá certo? Exato. Federal. Então a gente não tem como legislar nesse sentido, tá certo? Aí a questão da boa gestão desse valor que chega aqui na Câmara. É isso que o presidente de Santos está fazendo, a Câmara de Santos está fazendo, e aqui na Câmara de Cubatão também. A boa gestão desse valor é ter respeito ao dinheiro público e a consequência do respeito à população também. É o mesmo caminho que a Câmara de Santos está fazendo e Cubatão também. Eu vou no mesmo sentido. Eu acho que não é uma discussão, porque ela, se fosse, teria que ser no Brasil inteiro. Então não dá para você tratar isso com isonomia, dada a diferença das câmaras e dos seus orçamentos. Eu acho que nós já temos essa diferenciação, como aqui é 6% por conta do número de habitantes de orçamento, lá 5%. O que tem que... E é um orçamento da Câmara, né? Eu acho que não passa por nós essa discussão ou de repente ventilar isso, porque não está em nossas mãos. Eu acho que o que a população tem que cobrar e o que os gestores têm que ter em mente é, de fato, esse momento que vivemos, não é? Ou seja, que requer essa atenção e essa disposição em fazer esses atos, como o presidente Rodrigo tem feito, a gente tem feito, o presidente Edilson no Guarujá também, ou seja, planejar o seu orçamento e fazer mais com menos. Eu acho que essa é o grande desafio, o fazer mais com menos e você depois planejar a devolução. Mantendo a qualidade e evoluindo sempre. Só para complementar, a questão do duodécimo está ligada à autonomia, à independência do Exato. Poder Legislativo. Então, é absolutamente impossível você discutir de forma unilateral, né, um município, o outro, é a questão nacional. Tá? Então, uma questão do modelo implantado para a democracia e o duodécimo está ligado a essa, a independência do Poder Legislativo. Agora, é a boa gestão, esse é o grande ponto. Exato. Até porque essa discussão, ela teria que passar por inúmeras avaliações. Então, por exemplo, grande parte dos funcionários seus aqui e da Câmara são funcionários concursados. Para tanto, eles não regem a CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas, por vezes, regem o seu instituto, o seu regime próprio. O que eu quero dizer com isso? Esse ano, por exemplo, em Santos, a gente despendeu de folha de pagamento perto de R$1 milhão, mais do que os outros 4 anos. Por quê? Porque tem a questão do quinquênio. Então, a cada 5 anos, o funcionário público, como é diferente da CLT, tem direitos trabalhistas. Então, para isso, você tem que ter caixa. Ou seja, suponhando que você mexa nesse orçamento e tem uma dificuldade, seja ela qual for, ou uma questão pontual, por exemplo, pagamento de duodécimo, com a renovação da Câmara, principalmente lá em Santos, nós tivemos vereadores que tinham uma trajetória, por exemplo, ou seja, que acumulavam mandatos e, para tanto, tinham os seus assessores também, que acompanhavam o vereador de um tempo. Ao passo que este vereador ou decide não mais se candidatar ou, de repente, perde as eleições, você tem encargos trabalhistas de pagamento de rescisões, por exemplo, contratuais. Ou seja, são questões que são
pontuais e que não é uma despesa fixa. Então, para tanto, você precisa ter orçamento. Se você interfere na sua receita, considerando que câmaras não têm diferenciações de receita ou receitas diversas, é uma única, eu acho que isso você implicaria realmente na gestão. Você acaba engessando e, de repente, criando uma situação de risco para as câmaras. Sem dúvida alguma. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, Visão Legislativa está de volta. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Visão Legislativa, recebendo o presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior, e o nosso presidente, o vereador Rodrigo Alemão. Estamos falando de Câmara Municipal, de administração de câmaras, né? De interatividade. Como funciona essa interatividade? As câmaras precisam conversar mais? Elas precisam se aproximar mais, trocar mais experiência? Eu não tenho dúvida que sim. Eu costumo dizer que o vereador, não é porque estou vereador e estou falando isso, ele é o ente político mais próximo das pessoas. Efetivamente, as pessoas vão com mais frequência nas câmaras, encontram com mais frequência um vereador que mora no seu bairro, que mora no seu prédio, e você tem um poder que é plural. Ou seja, aqui você tem mais de um ente político que compõe a Câmara Municipal. E com isso, você consegue absorver com mais celeridade, você consegue entender melhor a dificuldade das pessoas, a dificuldade de cada bairro, né? Então, eu acho que o Poder Legislativo, ele tem que cumprir também esse papel, né? Não só do legislar, do fiscalizar, mas também de tentar sintetizar essas dificuldades da população e levar de encontro com os poderes executivos, seja ele municipal, estadual ou federal. Não é? E para isso, só acontece se de fato os vereadores conversam entre si. Porque como vivemos numa região metropolitana, costumo dizer que a pessoa mora em Santos, trabalha em Cubatão, namora no Guarujá e tem um parente na Praia Grande. Não é? Então, assim, ela acaba tendo na sua vida, no seu cotidiano, a questão metropolitana incutida, né? E no seu dia a dia. Então, eu acho que isso a gente poderia não só aprimorar, mas fazer com que efetivamente a nossa região metropolitana acontecesse e de uma melhor forma, pautada pelas políticas, seja ela de transporte, da saúde, né, de mobilidade urbana, quando essas vocações elas preenchem essa sinergia. Perfeito, o presidente Adilson foi perfeito. O Poder Legislativo Municipal é o poder mais próximo da população. Nós somos o elo entre o Poder Executivo, municipal, estadual, federal, tá? E essa interação entre as câmaras, principalmente na nossa região metropolitana, é de fundamental importância. Porque não podemos achar que, por exemplo, o fechamento do hospital de Cubatão é um problema só de Cubatão. Com esse fechamento desse hospital de Cubatão, sobrecarregou a saúde de toda a região metropolitana. E Cubatão, ele é cortado por todas as rodovias, né? Todo mundo que vai acessar o Planalto, ou vem do Planalto para a Baixada Santista, passa por Cubatão. Qualquer tipo de acidente, vem para Cubatão. Hoje não está vindo mais, está indo para as outras regiões, né, aqui nessa região metropolitana. Então a importância dessa discussão, dessa interação. Tá? Usiminas, tivemos o fechamento parcial da Usiminas, vários trabalhadores demitidos, vários desses trabalhadores não são só de Cubatão, de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Então olha a importância dessa união de todas as câmaras. Temos grande parte dos trabalhadores do polo industrial de Cubatão, residentes em Santos, São Vicente. É uma luta nossa aqui na Câmara de Cubatão de estar interligando nossa malha ferroviária ao VLT de Santos, porque eu acho que isso é um ganho para a Baixada Santista. Então a importância da gente estar sempre em contato é isso, ganha a região metropolitana, ganha a população como um todo, tá? E desenvolve como um todo também a região metropolitana. Problemas comuns, soluções comuns também, exato, né? Então acho que isso é de fundamental importância, esse bom relacionamento, esse bom contato que nós temos e temos que melhorar, aperfeiçoar, sem dúvida alguma. Interagir com todos os municípios para sempre buscar benefício para a sociedade. Grande parte da população ainda não percebe a verdadeira função do legislativo. Muitas vezes confundem com o executivo. Isso é comum nas demais regiões. E essa questão do investimento. Quando se fala em orçamento da Câmara, na verdade não se faz em gastos, e sim investimento necessário para que o poder se atualize. Né? Como é que fica essa questão?
a visão do munícipe e essa evolução do investimento. Pois é, eu acho que a gente só consegue mudar isso efetivamente quando a gente acerta na comunicação, né? Quando a comunicação seja do ponto de vista de as pessoas entenderem a relação dos poderes, né? E aí, na verdade, do executivo, do judiciário e do legislativo, que ainda há de fato essa confusão, né? Ou seja, remete para o vereador, como o presidente Rodrigo diz, ser o ente mais próximo da população, eles também fazem as suas cobranças e também relativa ao todo, né? Não só aquilo que efetivamente compete. Então, ele recorre ao vereador, por exemplo, para falar do buraco na rua, da falta do hospital, da dificuldade na educação, ou seja, quando compete diretamente ao Poder Executivo. Claro que todo vereador pensa que leva essas demandas ao Poder Executivo, mas não tem o poder efetivo da execução para resolver, né? Acho que isso a gente vence realmente com fomentando a cidadania, discutindo com a população do quanto também ela é um poder constituído para contribuir com o Legislativo, ou o Legislativo contribui com ela para que essas demandas possam ser atendidas. Ou seja, isso se vence com a possibilidade da comunicação, de você cada vez estar mais próximo. Eu acho que aí as redes sociais, as mídias sociais, né, estão aí para também colaborar com isso. E a gente não medir esforços para tentar chegar. Claro, né, Rodrigo, que às vezes a notícia que não é verdade ou completamente distorcida, ela tem uma velocidade muito maior. Muito maior. O factoide, né? O factoide. E hoje, por exemplo, a gente não pode desconsiderar que o meio político não vive, né, não às vezes pelo presidente Rodrigo, ou a Câmara de Cubatão, ou de Santos, ou pela uma questão federal, as pessoas acabam colocando todo mundo no mesmo balaio e ainda não conseguem diferenciar o joio do trigo, né? Ou seja, a gente vive num país que tem a sua democracia e a possibilidade de votação nos seus representantes. Mas tudo isso que, infelizmente, o país vem atravessando do ponto de vista da crise política, acaba também atingindo esse ente público e político mais próximos dela, que é cada um de nós. Sem dúvida. É um grande desafio, né? Também é a questão da conscientização da população de qual que é a função, a competência do Poder Legislativo, dos 3 poderes da República. Isso tudo é um trabalho de conscientização, principalmente aos jovens, né? Então aqui na casa, aqui na Câmara de Cubatão, nós temos 2 projetos interessantes nesse sentido, que é o Semana do Legislativo nas escolas, onde os vereadores vão até as escolas para explicar o trabalho institucional da Câmara, não o que o vereador pessoalmente apresenta, e também o projeto ao contrário, que é o A Casa é Sua, onde os escolares vêm até aqui o Poder Legislativo e fazem uma sessão simulada, fazem uma votação de um projeto e conhecem o trabalho do Legislativo. Isso tudo também para fomentar novos políticos, porque eu acho que a juventude tem que entrar na política sim, igual eu entrei, igual a Dilson entrou, né? Foi vereador jovem também, e isso é importantíssimo, porque eu acho que o futuro do país passa por esses jovens, esse trabalho de conscientização. Então nós temos que utilizar as ferramentas, os mecanismos, a fim de trazer à população a informação do que é o Poder Legislativo. Tá? Através de rede social, através de acesso da forma melhor possível aos sites da Câmara, né? E isso nós estamos buscando também aqui no Poder Legislativo cubatense, e é um grande desafio, sem dúvida alguma. E tem o custo, né? Isso é um investimento. Claro. Que tem que ser feito, né? Sim, é um investimento, mas é um investimento que vai trazer uma economicidade, transparência e publicidade dos atos. E aproximação também. E aproximação. Sem dúvida. E no final, acaba tendo uma economicidade, tá certo? Então o investimento realmente para futuramente enxugar a máquina, porque você vai ter menos despesa com papel, com folhas, né, com a digitalização de documentos e tendo melhor acesso a toda a população. Então é um investimento, não uma despesa. Estamos chegando ao finalzinho desse programa, né, para uma hora de descontração. O presidente Adilson é radialista, né? O Rodrigo é radialista, advogado. que é uma coisa. Não é? Advogado. Ambos lidam Tem com voz, pelo menos. Como é que está essa questão, estar presidente e o rádio? Como é que é? Pois é, infelizmente eu tive que me afastar do rádio, né? Até pouco tempo administrando uma emissora de rádio, né? Mas fora do ar, efetivamente. Eu ainda continuo com as minhas atividades, mas eu só faço gravações off, né? Para alguns estúdios em São Paulo e algumas emissoras, em especial
a TV Record Europa, que eu particularmente gravo mais para eles, tal, mas do rádio tô ainda afastado. É mais uma do que a vida parlamentar não permite. É uma outra questão que eu enfrento também, né? Na advocacia, nosso estatuto não permite hoje, na direção de presidente e Câmara, você advogar. Então tive que me licenciar, né? Realmente pensando na coletividade, pensando no bem comum. Por falar em presidente, tem no seu staff um ex-presidente da Câmara de Cubatão. Você vê só? Cooptado para Santos. Tenho tanto carinho aqui pela cidade de Cubatão, que hoje eu tenho o privilégio de ter o Donizete com a gente lá, que foi presidente dessa casa, né, também tem contribuído bastante com o nosso mandato e dado uma contribuição significativa com toda a sua experiência. Um cidadão metropolitano. Sem dúvida. Agradecer a participação do presidente Adilson, também do nosso presidente Rodrigo. Bom, eu que agradeço, né, mais uma vez estar aqui à frente do programa, nosso amigo, nosso vereador, presidente da Câmara de Santos, pelo comparecimento. Estamos à disposição, vamos caminhar juntos, unidos, que sem dúvida o benefício é para a população de toda a região metropolitana da Baixada Santista. É isso aí, da mesma forma contar sempre comigo, Rodrigo. Obrigado pelo carinho, pelo convite, pela recepção, você também, meu irmão, e a todos aqui que trabalharam para colocar esse programa no ar, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês e contem sempre com a gente também. E assim chegamos ao final de mais um Visão Legislativa. Lembrando sempre, você pode acompanhar a nossa programação também na internet, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, e também no Facebook, TV Câmara Cubatão. Continue na programação e até o próximo Visão Legislativa.